Muito bem, nós sabemos que Deus tem nos chamado para uma nova vida. Deus tem nos chamado para uma vida a um nível mais elevado que o mundo, mais elevado do que as coisas da carne e desta terra. Deus tem nos levado para contemplar de cima, do alto, aquilo que Ele tem preparado para nós. Deus tem nos levado a viver pela fé. Fé na sua palavra, fé nas suas promessas, fé naquilo que Ele nos ensina, naquilo que Ele deixou para nós. Isto não é apenas conosco hoje. Isto foi no decorrer da história, desde Adão até os nossos dias. E nós vamos encontrar aqui, nesta galeria de homens e mulheres que creram em Deus, vamos ver o seu currículo. Nem sempre o currículo de um homem de Deus foi simplesmente casar, ter uma família, cuidar da sua família, ter vitórias sobre vitórias e terminar como uma pessoa cheia de vitórias em todas as áreas. Não. Vamos encontrar pessoas que aprenderam a viver pela fé, aprenderam a confiar em Deus e se entregaram. Vamos ver? Vamos conhecer um pouquinho dessas pessoas. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 e vamos ler do verso 34 ao 38, quando a Bíblia nos fala sobre a perseguição ao povo de Deus. Só de levarmos o nome de Deus sobre nós, devemos estar preparados para a perseguição. Perseguição com palavras, perseguição com atitudes, perseguições com retaliações, perseguições diretas, indiretas e perseguições trazendo aflições, tocando o corpo com martírio. Diz o texto que estes extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Esta é a descrição dos heróis da fé. Se você quer fazer parte desta galeria, será que você está preparado para viver assim? Está preparado para dar a sua vida por Cristo, dar a sua vida por sua fé? Nós sabemos que em lugares, em países intolerantes ao cristianismo, países de maioria absoluta islâmica, países de maioria pagã, como hinduísmo, budismo, como na Ásia, na África, o norte da África, os cristãos sofrem muita perseguição. São apedrejados, são mortos, são presos, são torturados, são forçados a abandonar a sua casa, abandonar a sua cidade para sobreviverem. E aqui nós estamos vendo que isto aconteceu no passado. Mas alguns escaparam, alguns experimentaram milagres. Eu já li o livro No Coliseu. Um Coliseu, ele foi feito de uma maneira tão maravilhosa, aquele, podemos dizer, aquele teatro, aquele estádio maravilhoso, perfeito, foi um cristão. Na verdade, ele se converteu ao cristianismo. Por isso o nome dele nem é citado, nem está na placa. E possivelmente ele foi um dos primeiros mártires no próprio Coliseu que ele construiu.
Aquele Coliseu servia como circo para trazer para o público, para o povo de Roma, para os imperadores e os nobres e a população romana, trazer diversão. E suas diversões eram variadas. E eles buscavam cada vez mais aprofundar-se em coisas para fazer as pessoas rirem, se alegrarem, se esquecerem das suas dificuldades, se esquecerem da própria vida e desejarem cada vez mais a diversão. A diversão romana entrava nas lutas, as lutas dos gladiadores, lutas terminando com morte, sangue derramado, e os inimigos, e os prisioneiros, e os reis vencidos eram colocados como espetáculos para o mundo. Espetáculos ali naqueles circos romanos. Muito, muito, muito sangue foi derramado naquelas arenas. E aqui a Bíblia nos conta na galeria dos heróis da fé que houve aqueles que experimentaram milagres. Neste livro, no Coliseu, Mártires do Coliseu, nos fala de muitos milagres, de pessoas que foram para serem mortas, mas tudo que tentavam fazer para matá-los não conseguia tirar-lhes a vida. Por isso está escrito aqui que houve aqueles que extinguiram a violência do fogo, como, por exemplo, em Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. O fogo não teve poder para matá-los. O fogo não teve poder para chamuscar os cabelos dos seus braços, da sua cabeça. Não teve poder para queimar e nem deixar cheiro de fumaça nas suas roupas. Extinguiram a violência do fogo. Escaparam ao fio da espada. Como, por exemplo, Pedro e João, que estavam presos, estavam sendo guardados para serem mortos ao fio da espada, para serem decapitados por Herodes. Mas Deus enviou o seu anjo, assim como o anjo do Senhor, o próprio Jesus, esteve com aqueles 3 jovens na fornalha de fogo ardente na Babilônia. Ele era o 4º homem, Jesus, guardando seus adoradores, seus filhos, seus servos. Assim também Pedro e João foram livres do fio da espada. Tiago foi morto. Prenderam Pedro e João, mas Deus enviou o seu anjo. Não foram mortos. Experimentaram a prisão, experimentaram os açoites, mas Deus os livrou por um tempo da espada. Da fraqueza tiraram força. Isso mesmo, nós vemos sempre Deus lutando, Deus fazendo com que a vitória dele viesse através de coisas impossíveis. Das coisas fracas, pequenas, loucas deste mundo, Deus trazia vitórias, vitórias. E nós vemos como que Sansão, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 filisteus, que tinham espada, lança, que tinham armadura, com uma queixada de jumento. Nós vemos como que da fraqueza tiraram força, como se fizeram poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros, como foi o caso de Gideão, que com apenas 300 homens venceu um exército mercenário de 120.000 guerreiros. Todos preparados para a guerra, todos armados com armadura, com cavalos, com camelos, com força bélica, com treinamento, apenas com 300 homens. Deus, da fraqueza, tirava a força. Deus fez com que eles pusessem em fuga exércitos estrangeiros. Aqui o texto nos diz que as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Sim, nós vemos tantos casos na Bíblia de ressurreição de mortos, de uma maneira tão maravilhosa, mas diz, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Aquele que sabe, que tem convicção do chamado de Deus,
ele sabe que há uma coroa, há uma esperança, há uma promessa de Deus para aqueles que são fiéis e perseverantes até o fim. Deus nos chama e Ele nos mostra esta galeria de heróis para nos incentivar a fazer parte desta galeria. Alguns foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Mas ele resume dizendo, homens dos quais o mundo não era digno. Será que o mundo pode dizer isto de você? Que você é alguém que o mundo não é digno de ter? Vamos orar? Vamos entrar para esta galeria? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Ore comigo, se entregando a Jesus, dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração, suplico o Teu perdão, Senhor, para todas as minhas falhas. Perdoa-me, lava-me, limpa-me, transforma-me, ó Senhor, e usa-me para a Tua glória, para ser nas Tuas mãos um herói da fé, para ser nas Tuas mãos uma bênção para o mundo, para ser porta-voz da Tua mensagem e ver as pessoas se convertendo através da minha vida. Usa-me. Eis-me aqui em Tua presença. Ajuda-me a fazer a Tua vontade, andar nos Teus caminhos e glorificar o Teu nome. Eu me entrego a Ti para ser Teu hoje e para sempre. Amém. Amém e amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.